Como se sentir mais seguro para começar a atender como terapeuta holístico? Como vencer aquele medo de se assumir, aquela falta de autoconfiança que muitas vezes vem e a gente não sabe como lidar com esses receios, com essas inseguranças que afloram, principalmente quando a gente está iniciando na profissão ou mesmo já vi nessa caminhada alguns terapeutas que já estão há bastante tempo na área, mas ainda enfrentam esse medo, essa insegurança, principalmente na hora que elas pensam em crescer, na hora que os terapeutas estão pensando em evoluir na profissão. E aí eles acabam se mantendo no seu lugar, mantendo os resultados que eles estão acostumados a ter, com esse receio de crescer um pouco mais e talvez ter que enfrentar algumas questões que será que eu vou ter tempo? Será que se eu crescer eu vou continuar tendo qualidade de vida? Até peguei uma listinha aqui, será que eu vou dar conta? Será que eu vou me sentir preparado? Será que eu vou ser aceito? Será que se eu me assumir, que consequências podem vir para minha vida? Inclusive na vida pessoal, que eu vejo que muitos dos nossos alunos do Top Terapeuta, do Terapeuta do Zero, eles muitas vezes têm receio de evoluir, de crescer, de se assumir na profissão mesmo, né, de trabalhar só como terapeuta, porque eles sabem que isso vai acabar, não é interferindo de certa forma, mas influenciando na família, na vida, na rotina do dia a dia. E esses dias uma pessoa colocou no canal do YouTube um comentário bem interessante que também me inspirou a fazer esse vídeo, que ela diz: puxa, parece que todo mundo que começa a atender na terapia holística já começa confiante e seguro. E ela falava que ela se sente ainda muito em dúvida, com algumas dúvidas, não em dúvida em si, mas com dúvidas e com essa insegurança, com esse medo de dar o primeiro passo ou de realmente evoluir na profissão. Quando a gente fala de ser confiante, de acreditar, de confiar no potencial, de realmente ir talvez para o próximo nível, para algumas pessoas talvez o desejo seja crescer, como eu disse antes, evoluir, para outras seja dar o primeiro passo. Independente da situação que você está vivendo hoje, a forma que me ajudou muito a construir a autoconfiança foi a minha postura diante da vida. Foi você incorporar a ideia, a proposta de ser quem você realmente consegue ser, quem cabe ser. Porque eu confesso pra você que eu já tive ambições muito grandes, que eu já tive vontade de crescer 10 vezes mais do que eu já cresci, e pra mim isso não foi um caminho que se configurou de maneira harmoniosa, ou que o sucesso ele veio ou vai vir de uma maneira estrondosa do dia pra noite, sem eu ter que lidar com aqueles monstros internos que normalmente a gente tem que lidar. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente, agora recentemente, foi você realmente ocupar o seu lugar na vida para você ocupar o seu lugar no mundo. Porque às vezes a gente quer ter metas e objetivos tão grandes, tá aliado também a objetivos tão maiores do que o que lhe cabe, o que nos cabe, que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, perde o equilíbrio, perde a essência. E tem uma coisa muito curiosa que eu venho estudando também e entendendo, principalmente com o estudo da constelação familiar. Eu sempre tive uma visão de que eu tava nesse mundo para salvar o mundo. Só que hoje eu não quero salvar o mundo. Hoje eu acho que não é essa a minha missão. A minha missão é fazer o que eu posso pelo mundo, do meu lugar, do melhor jeito, contribuindo da melhor forma, conforme eu posso, conforme eu consigo. Você se colocar no seu lugar mesmo de terapeuta, de mãe, de pai, de filho, você sentir verdadeiramente que você ocupa os mais variados papéis, mas no seu lugar, da melhor forma, com serenidade, com leveza principalmente, faz com que você tenha mais confiança para seguir o seu caminho. Porque às vezes a grande confusão que nós temos quando a gente começa a ser terapeuta é que a gente tem uma postura de querer ser pai e mãe dos nossos clientes, de querer absorver o problema do cliente para nós, de olhar para a situação dele e querer fazer o impossível para ele vir para o consultório, sendo que a responsabilidade de ele tomar a decisão de vir até você e fazer um tratamento é dele. E algumas outras decisões que ele precisa tomar na vida, não é o terapeuta que precisa estimular ou incentivar essa tomada de decisão. Nós, como terapeutas, a gente tem um papel na vida das pessoas, que é do nosso lugar de terapeuta, não de pai nem de mãe, fazer o possível para ajudar a pessoa a encontrar caminhos que ajudem ela a seguir o seu propósito de vida. Porque às vezes a gente se confunde no papel de querer ser pai e mãe. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas me dizem: Kátia, mas eu não faço isso. Sim, você faz.
Eu fiz e todo mundo tem essa tendência. Por quê? Porque às vezes o consultante ele tem alguns comportamentos que nos incomodam. Por exemplo, a pessoa vir e não te pagar, a pessoa marcar e não aparecer, você ficar esperando 1 hora a pessoa chegar, sendo que essas decisões que a pessoa precisa tomar de te pagar na hora do atendimento, de remarcar ou de avisar, isso não é responsabilidade do terapeuta em si. Tem algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar que essas coisas aconteçam. Criar regras, até tem um vídeo aí meu no YouTube que eu falo mais sobre isso, sobre essa questão de você saber como lidar com o cliente que não vem, mas via de regra, a questão é você realmente criar suas regras, orientar a pessoa quando ela marca o atendimento para ela saber como que funciona o seu sistema, entrar em contato com ela antes para lembrar do atendimento, mas tem certas coisas que não adianta você brigar com ela, confrontar ela, enfrentar ela e dizer que ela tá errada. Nós, no nosso lugar, cumprindo com o nosso papel, nós não podemos entrar na postura de julgador diante do nosso cliente. Nós temos que olhar para a situação que o cliente está vivendo e olhar para ele com profundidade, entendendo o papel que ele também está exercendo. Se eu estou dizendo para você que é importante você ocupar o seu lugar, da mesma forma o cliente também tem que ocupar o lugar dele dentro da família, na vida, porque às vezes as pessoas também têm essa tendência de ser pai e mãe das outras pessoas. Então querer absorver tudo e toda a responsabilidade do consultante para nós é uma carga muito grande, é muito pesado. Não nos compete fazer isso, porque você querer ser pai e mãe do cliente gera um desequilíbrio muito grande, porque você está querendo ser quem você não pode ser na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem pai e mãe e ela precisa resgatar isso. E você, do seu lugar, também tem seus pais, onde você também resgata isso. Então você se alinhando com o seu propósito de verdade de ser terapeuta faz com que esses receios e essas inseguranças diminuam muito, talvez desapareçam até, se você construir essa postura saudável diante da vida. De tudo que eu poderia te dizer hoje sobre ser confiante, se sentir seguro, eu acredito que esse é o primeiro grande passo. Depois você tem que alinhar o seu trabalho de maneira que você saiba os passos que você vai dar, saber como que você vai organizar os seus atendimentos, como você vai preparar os seus atendimentos. Inclusive também tem vídeos aqui no canal, ou seja, onde for que você está me vendo, você vai encontrar outros vídeos onde eu falo como realizar seu primeiro atendimento, ou como realizar os atendimentos. Porque se você tem um passo a passo, uma estrutura mais organizada, mais estruturada para você conseguir atender, e junto com isso ter uma postura saudável para se assumir diante do seu trabalho, mas de forma equilibrada, você vai conseguir se sentir confiante para exercer essa profissão, e essa insegurança com certeza vai diminuir ou vai até desaparecer da sua vida, tá bom? Então, continue acompanhando, acesse aqui no canal, se você estiver no YouTube ou se estiver em outra rede social, provavelmente você vai ver que tem outros vídeos meus onde eu dou outras dicas muito legais para terapeutas. E se você tá em outro canal e não tá encontrando outros vídeos, lá no YouTube você vai ver que tem muitos vídeos meus onde eu dou muita dica para você realmente conseguir ser um profissional de sucesso e ter os resultados que você merece, tá bom? Um beijo e até a próxima!